Vamos falar do Corinthians aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes, e o Fabiani trouxe uma informação logo na abertura do programa que a situação lá no Rio de Janeiro afeta de alguma forma o Corinthians, Fabiani. Exatamente, o Memphis Depay aproveitou os dias de folga no Rio de Janeiro, ficou por lá entre domingo e segunda-feira, estava esperando o retorno para hoje ao CT. Inclusive comunicou o Corinthians que chegaria de helicóptero e solicitou um espaço, um dos gramados do CT, para pousar o seu helicóptero. O Corinthians atendeu a solicitação, ele chegaria hoje ao 12h30, mas não conseguiu vir por conta de condições climáticas no Rio de Janeiro. Então ficou por lá, mas a diretoria do Corinthians não está preocupada, não está condenando o Memphis Depay, porque a interlocução tem sido positiva. Inclusive não há como vir por vias terrestres, porque a orientação da prefeitura é evitar deslocamentos na cidade da Baixada Fluminense, PDV. Então, sem Memphis Depay no treinamento de hoje, é esperado naturalmente para chegar amanhã e trabalhar com os seus companheiros. Agora eu tenho uma história que eu vou falar para vocês, vai falar, pô, a gente tá em março ainda? Tá em abril? É uma informação publicada pelo meu colega Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva. A Justiça negou um recurso de Augusto Melo para voltar à presidência do Corinthians. Caramba! Ele buscava a anulação da reunião do Conselho Deliberativo que o afastou do cargo, antes, é claro, da chancela dos sócios, que veio no dia 9 de agosto, alegando que o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho, agiu de forma parcial, nessa situação. Então, ele alegava irregularidade justamente por isso, porque o Tuma pretendia supostamente tirar algum benefício com a queda do Augusto Melo. Segundo a desembargadora Clara Maria Araújo Xavier, da 8ª Câmara de Direito Privado, não houve irregularidades e o processo interno do clube observou o Estatuto Social e o direito de ampla defesa. Então, Augusto Melo segue correndo atrás e segue sem sucesso, já está beirando as 10 derrotas na Justiça desde que deixou o Corinthians no mês de agosto. É uma informação que, obviamente, né, remete a outros meses, mas esse tipo de coisa, às vezes, né, do nada, pode ter uma reversão, né? A gente nunca sabe o que vai sair de uma decisão da Justiça, né? E aí Justiça é Justiça, né? Vai ter que recorrer, tudo, então poderia tirar um atraso, né? Num dia que tá marcado porque o Corinthians tá olhando pra frente e não pra trás, porque hoje o projeto da Safiel foi lançado na Mercado Livre Arena Pacaembu, com a presença dos idealizadores do projeto e também de alguns conselheiros, algumas figuras importantes da política corintiana, exceção Osmar Stabile, presidente, que confirmou que iria, acabou não aparecendo no evento. A Safiel enviou o projeto à presidência do clube nesta terça-feira de forma digital e pretende fazer a entrega em mãos na próxima semana ao presidente Osmar Stabile, que não recebeu os idealizadores, alegando que sua agenda estava lotada para o dia de hoje. A Safiel é um projeto de transformação do Corinthians em SAF por meio de abertura de ações na Bolsa, que podem ser adquiridas pelos torcedores com propriedade limitada a 1,8%. Atualmente quem está à frente da ideia, o Carlos Teixeira e o Eduardo Salucci, são alguns dos porta-vozes, além do Maurício Chamati, fundador da Mercado Bitcoin, empresa essa avaliada em 2 bilhões de dólares. Então, o Corinthians hoje viu a apresentação desse projeto. Claro que demanda muito tempo, a reforma do estatuto, caso seja aprovada, impede o desenvolvimento da Safiel, porque a reforma estatutária do Corinthians prevê uma venda minoritária da SAF sem troca naqueles que podem exercer o poder, exercer os meios de governança. Então poderia ter injeção de dinheiro, mas sem a entrada de novos governantes no clube. Isso, claro, impede o desenvolvimento da Safiel, porém foi um lançamento muito elogiado por quem esteve presente, PDV. O Green Bay Packers, franquia do futebol americano, é um clube que... Um clube não, é uma franquia, eles não chamam de clube, é uma franquia que se denomina aí como um clube que os... comunitário, né? Os torcedores são os sócios. Seria algo parecido? Sim, o modelo Green Bay Packers é levado em consideração e o modelo Bayern de Munique também. O Bayern de Munique ele tem um percentual minoritário que tá com torcedores e tá com patrocinadores, inclusive. Então a Audi montadora, por exemplo, é uma das donas do Bayern de Munique, a Allianz é uma das donas. Então são alguns dos projetos utilizados como exemplo. No Brasil, você não tem nenhum precedente. O Romeu Tuma, ele até se posicionou na entrevista coletiva de segunda-feira, falando que não é contrário a uma SAF no Corinthians, que isso tem que ser debatido, mas que, segundo ele, o modelo ideal seria a SAF do Fortaleza, em que o clube é dono da própria SAF.
sem um agente externo, sem um interventor externo para agir nesse tipo de situação. É o tema da vez no Corinthians, PDV. A gente até esquece de falar de futebol e tudo, mas a tendência é de próximos meses bem agitados quanto à reforma estatutária e troca no modelo político do Corinthians. Ô Fabiane, você acha que até o final dessa gestão Stabile, o Corinthians pode avançar muito nessa história de SAF? Eu acho que não, porque a reforma estatutária do Corinthians, essa sim que deve ser aprovada, prevê que para uma SAF adiante seja necessário 2/3 de aprovação dos votantes do Conselho e 2/3 de aprovação dos votantes associados. 2/3 é um percentual muito alto de você obter, então acho muito difícil ir adiante, até porque muita gente dentro do clube ainda torce o nariz para uma privatização, entre aspas, do Corinthians, né? Para uma venda a um grupo ou a um empresário ou até mesmo a própria torcida, como prevê a Safiel. Então eu acho irreal, mas acho que é fundamental e uma novidade a implementação do debate e que pessoas do Corinthians como Rosala Santoro, como Vinícius Cascone, marquem presença em eventos como esse da Safiel na manhã de hoje, no Pacaembu. Quem daria as cartas no Corinthians numa Safiel? Quem seria o presidente, entre aspas, você diz? CEO, né? Basicamente, os acionistas votam para eleger um conselho gestor. E esse conselho gestor, que para ser eleito precisa cumprir uma série de pré-requisitos sobre formação e competência, esse conselho gestor define um CEO. E aí o CEO controla e define as diretorias, marketing, futebol, comunicação, enfim. Então, quem estaria as cartas seria um CEO contratado pelo conselho gestor eleito pelos acionistas. Mais ou menos por aí. Entendi. E aí você não teria, por exemplo... Aliás, é até importante destacar que a Safiel ela tem um conselho de gestão, um conselho administrativo, um conselho cultural e um canal de denúncias, além de uma auditoria externa, para que haja toda a fiscalização a respeito dos dirigentes lá eleitos. Tá, imaginando, uma SAF hoje, para ela acontecer, alguém precisa ir lá e comprar o clube. Sim. Quem compraria o Corinthians? O Corinthians abriria suas ações na Bolsa. Ah, entendi. E aí você pode comprar a sua ação. Entendi. Com propriedade limitada a 1,8%. Tá. Porque tinha gente falando, mas e se o Kia Jurabichian aparece e compra 50%? Ele não pode. Ele até pode colocar o valor equivalente a 50%, mas a propriedade dele vai ser limitada a 1,8%. Essa é a forma que eles enxergam de manter uma democracia no processo eleitoral. Ou até mesmo das organizadas se unirem para eleger um candidato. Esse tipo de coisa... Está estudado, está no livro que eles divulgaram sobre o projeto e não vai acontecer. Então eu acho um projeto bastante interessante justamente por isso. Claro que tem alguns pontos a serem debatidos. A previsão é que nos primeiros 5 anos não haja dividendos. Então você compra a sua ação e você não recebe nada, além de estarem colocando dinheiro no Corinthians. Passados esses 5 anos, que seria o tempo de captação de dinheiro, a ideia seria o Corinthians zerar a sua dívida, vendendo as suas ações, e a partir daí o lucro ser dividido entre os acionistas, com dividendos. Então, a diferença em relação à vaquinha, porque muita gente fala, a vaquinha juntou 40 milhões, como que vai juntar 2,7 bi? É simples, com a vaquinha você dá o seu dinheiro pro clube e não recebe nada. Sim. Com uma ação você pode ver ela se valorizar e receber ainda mais dinheiro, além dos dividendos que você vai ter, caso de sucesso esportivo do Corinthians. Ou seja, você disse aí que você tem uma visão que... seria algo legal, interessante. Eu acho que sim. Qualquer mudança no modelo administrativo do Corinthians hoje, eu acho legal. Por isso não vai dar certo. Por isso não vai dar certo. Por isso não vai dar certo. Você tira quem tá lá hoje. Basicamente. Porque quem tá lá hoje precisa abrir mão de poder por conta própria. Você teve até hoje, no lançamento, um discurso interessante da Miriam Atier, que é conselheira vitalícia. Ela afirma que pelo Corinthians ela abriria mão da carteirinha dela, enfim, é algo raro, assim, porque os conselheiros vitalícios, eles são ou os ex-presidentes ou indicações de ex-presidentes. Então, são figuras de sempre, André Negão, Mário Gobi, Roberto de Andrade, Duílio, entre tantos outros. Não são figuras que estão dispostas a abrir mão do respectivo poder, né? Essa questão para você abrir para esse tipo de situação, né, da Bolsa, é uma canetada? Não. É uma votação... Para isso acontecer, você diz? Os conselheiros teriam que votar... Se você tiver a união de 50 conselheiros, você consegue convocar qualquer votação no Conselho Deliberativo. Foi assim que o Augusto Melo caiu.
Então precisa de 50 conselheiros fazerem uma mudar o nome abaixo-assinado, do Corinthians. falar, vamos votar isso aqui. Os conselheiros votam. Se tiver 2/3 de aprovação, vai para os sócios. É a mesma situação do impeachment do Augusto lá Sim. atrás. Além disso, você vai precisar de uma aprovação do CORE, também em 2/3. O CORE tem 16 integrantes, é o Conselho de Orientação, e do Conselho Fiscal, que tem 3 integrantes. Então você precisa ter uma maioria em tudo para chegar no associado e também ter 2/3 para a implementação desse sistema. Então não é fácil, é algo que toma algum tempo, só que a reforma no estatuto, ela abre margem para outros tipos de SAF no Corinthians, porque o estatuto vigente hoje, ele é anterior à lei da SAF no Corinthians. Então você não tem a palavra SAF no estatuto do clube. Com a reforma, pelo menos você tem destrinchado. Se vai virar SAF, essas são as condições. O Corinthians vai ainda manter o controle administrativo, 51% do capital social e, enfim, precisa ter aprovação numa auditoria externa. São esses esse é o caminho para existir uma SAF. Pelo menos agora, esse caminho existe. Até hoje, que o estatuto ainda não está vigente, ele não existe. Boa. Interessante. Seria bem legal, assim. Um experimento, né? Porra, ainda mais o Corinthians. Acho que se tem um clube no Brasil que mobiliza. Que mobilizaria dessa forma e que teria um apelo. E um clube que deve quase 3 bi, é muito difícil de achar alguém pra chegar, comprar o clube e assumir a dívida de 3 bi, né? Sim. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno não tem uma fortuna pra comprar o Corinthians. Sim. Não tenho dúvida disso. Ele pode até trazer investidores de fora, mas ele não tem. O nosso ouvinte aqui, o Luiz Abdal, fala o seguinte: qual o valor de mercado do Corinthians? 1,8% das ações vale quanto? Isso paga a dívida? A operação não fecha. O padrão de um valuation é você pegar 5 anos da receita e esse ser o valor do clube, né? O Corinthians faz 1,1 por ano. Então o valor do Corinthians seria 5,5 bi. Assim, uma conta de padaria básica. As ações, elas vão variar conforme o desempenho do Corinthians, conforme oferta e demanda, enfim. Você tem vários tipos de ações, enfim. É o tipo da coisa que demandaria um programa inteiro só pra gente destrinchar e dar detalhes. Mas você tem diferentes condições de ações pra quem é torcedor organizado, pra quem não é, pra quais poderes você vai exercer. A gente tá pra marcar uma entrevista com eles, aí vai ser legal, né? A gente ter todos esses esclarecimentos. Vamos ver de fazer essa semana, PDV? Vamos. Sexta-feira. Sexta-feira é uma ótima. Boa. Sexta-feira é uma ótima, a gente faz aqui. Tem bastante coisa pra gente abordar, inclusive muitos ouvintes mandando aqui pra que a gente convide o pessoal pra falar a respeito disso. Até porque é um assunto que gera bastante dúvida, né? Pô, demais. Não existe nada parecido no Brasil. Nada, absolutamente É difícil nada. a gente pegar um exemplo, né? Bom, muito bom.